Pare. Não role a tela. Escute. Essa palavra tem um dono e se ela parou na sua tela, o dono é você. Isso não é um vídeo que você escolheu. É uma convocação que te encontrou. Essa exaustão que você sente e não sabe dar o nome. Aquele cansaço que parece piorar justamente depois que você conversa com certas pessoas, mesmo que a conversa pareça boa. Isso não é cansaço do corpo. É o seu espírito reagindo a uma traição que sua mente ainda não processou. É o efeito de um veneno espiritual lento, administrado por alguém próximo, uma serpente disfarçada de amigo. Essa confusão mental, essa sensação de andar em círculos, de que as portas se fecham no último minuto não é acaso. É sabotagem. É o fruto podre de uma raiz de inveja que cresce na sombra, nutrida pelas suas próprias confidências. E o silêncio de Deus sobre isso não era abandono. Era a preparação para um confronto. E hoje, Deus vai te mostrar o rosto da serpente que você tem chamado de amigo. Ele não vai fazer isso para te ferir. Ele vai fazer isso para te libertar, para cortar a fonte do veneno e destravar o próximo nível da sua unção. Neste vídeo, você vai receber a clareza sobrenatural para identificar a fonte exata da traição que tem drenado sua força espiritual. Você vai entender por que a inveja se levantou contra você, reconhecendo o ataque como uma confirmação do valor do seu chamado. Você vai aprender a aplicar um princípio bíblico de blindagem para selar sua mente, seus relacionamentos e seu propósito contra futuras infiltrações. Você vai sentir o alívio imediato de um peso espiritual que você carrega há meses, talvez anos, ao cortar a conexão tóxica. E você vai sair daqui com a autoridade restaurada para discernir entre alianças divinas e associações perigosas. Você já sentiu que a traição não chega como um golpe único e barulhento, mas como um veneno lento que vai minando sua alegria, sua criatividade, sua paz? E se essa perseguição silenciosa, esse sorriso falso que você sente no espírito, for um sinal de que existe algo em você, uma unção, um propósito, que o inferno reconhece e tenta neutralizar, antes mesmo que você o entenda plenamente? Enquanto muitos tratam isso como gente invejosa ou energia ruim, poucos percebem que essas batalhas de relacionamento não começam fora. Começam quando Deus coloca uma marca de promessa sobre a vida de alguém. Mas e se o motivo de você se sentir tão drenado e apunhalado estiver justamente no que você ainda não aprendeu a fazer para se defender? Agora pense comigo. E se tudo o que você enfrentou até aqui for a resposta para aquela pergunta que pesa no seu coração há anos? Por que a inveja mais perigosa parece sempre vir de quem senta à sua mesa? Foi sondando a profundidade da dor de Davi no Salmo 55 e perguntando a Deus como proteger os seus escolhidos de traições tão íntimas que o Espírito Santo me guiou até as chaves que se tornaram o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Esse livro não é apenas uma leitura, é um escudo de entendimento espiritual, uma ferramenta feita para quem deseja parar de ser um alvo fácil, fortalecer sua capacidade de discernimento e aprender orações específicas para blindar a mente, a casa, os relacionamentos e o propósito contra as invejas disfarçadas que tentam enfraquecer aquilo que Deus começou em você. Muitos escolhidos aqui já sentiram que precisam se proteger espiritualmente, mas ainda não tomaram a decisão de baixar o livro digital. Baixe agora mesmo, está disponível no primeiro comentário fixado. Mas atenção, o único problema é que restam poucas cópias desse livro digital. Ele revela orações e direcionamentos que protegem contra os 3 fenômenos mais comuns da traição silenciosa: o elogio que envenena, a sabotagem que se parece com azar e o roubo de paz que vem disfarçado de amizade. Não espere a próxima apunhalada para buscar proteção. Clique agora, baixe o seu exemplar e descubra por que nenhuma traição arquitetada nas sombras é maior do que a muralha de fogo que Deus pode levantar sobre você. Se você for um dos primeiros a baixar, volte aqui e escreva Amém. Esse será o seu ato de fé. E hoje mesmo, Deus pode te mostrar o motivo pelo qual a semente da dúvida amarga
foi plantada tantas vezes contra a sua vida. A sua vida, seus sonhos, seu propósito, tudo isso compõe um jardim que Deus te deu para cultivar. É um lugar sagrado, mas todo jardim precisa ser vigiado. A serpente não entra onde a porta está fechada. Ela entra onde o guarda está distraído, onde a cerca tem uma brecha, onde a confiança foi depositada na pessoa errada. A sua exaustão é o sinal de que seu jardim não está apenas sendo visitado, ele está sendo envenenado. Se essa palavra está fazendo sentido para você, se o seu espírito está confirmando cada frase, leva o seu dedo no botão de curtir. Não por mim, não pelo canal, mas para que o algoritmo entenda que esta mensagem não é um vídeo comum e a entregue para outro escolhido que está sendo envenenado agora mesmo, em silêncio, e ainda não sabe dar nome à sua dor. O seu curtir é um ato de resgate. E sobre exatamente isso, sobre aquela xícara de café que de repente se torna amarga, sobre a sombra de outra pessoa pairando atrás de você no espelho, sobre a sua mensagem sendo lida por olhos que não deveriam vê-la. Há um selo de proteção que cabe exatamente dentro das 24 horas que se seguem à sua maior abertura de coração. Um selo que impede que a sua vulnerabilidade se torne a arma do inimigo contra você. Guarda isso no fundo da sua cabeça. E além do nosso livro digital de orações, escolhido, você tem aqui uma outra forma de fortalecer essa mensagem que chegou na sua casa hoje e de fazer ela chegar em cada vez mais escolhidos como você. Nós não recebemos um centavo por cada palavra que eu entrego para você todos os dias aqui no canal. Como forma de você devolver algo do que recebe aqui, mantemos também um link de doação voluntária aberto logo abaixo do livro digital, no primeiro comentário fixado. Qualquer valor que couber na sua mão hoje, qualquer quantia que o seu coração apontar, é isso que sustenta o nosso canal de pé. É isso que faz a próxima mensagem chegar até outra pessoa que precisa, exatamente como você precisou. Te espero lá, escolhido. E se você precisar sair antes do fim deste vídeo, esse escudo contra a traição já está te aguardando no primeiro comentário fixado, logo aqui abaixo. Mas eu te peço que fique até o final, porque sem o contexto que vem agora, sem os sinais que eu vou te entregar, o selo não funciona com a mesma força sobre o seu propósito. A blindagem precisa de entendimento para ser ativada. Fica. Porque eu ainda não te disse a coisa mais importante. Agora respire. Encontre um lugar onde você possa ficar sozinho por um instante. O que Deus vai te mostrar agora exige reverência. Não é para alimentar a raiva, é para a cirurgia da alma. O Pai não expõe para humilhar, ele expõe para curar. E a cura começa em reconhecer o método do veneno. Eu vou te dar 4 sinais, e eu peço que você não tente se defender deles. Apenas ouça com o seu espírito. O primeiro sinal é o da conversa vazia. Você desliga o telefone ou se despede de uma visita e se sente inexplicavelmente drenado, sugado. Você tinha compartilhado uma pequena vitória, uma porta que se abriu, uma alegria simples. A resposta do outro lado foi um parabéns rápido, quase mecânico, imediatamente seguido por uma avalanche de problemas dele. Ou pior, uma crítica construtiva, disfarçada de cuidado, que na verdade diminui sua conquista. Você entrou na conversa se sentindo bem e saiu se sentindo pequeno, questionando seu próprio valor. Esse esgotamento é o seu espírito gritando que sua alegria acabou de servir de alimento para a inveja. O segundo é o sinal do eco distorcido. É tarde da noite, você está no seu quarto e recebe uma mensagem de um colega ou um conhecido. A mensagem contém uma piada ou um comentário sobre você. E no meio daquela frase, você reconhece as suas próprias palavras, uma vulnerabilidade, um medo, um segredo que você compartilhou em confiança com uma única pessoa. Mas agora, suas palavras foram torcidas, maquiadas para te fazer parecer tolo, arrogante ou fraco. Você sente um gelo na espinha, uma náusea que sobe do estômago. Sua intimidade foi violada e transformada em fofoca para te isolar. E sobre essa tela de celular que se acendeu na sua mente agora, sobre essa traição que você reconheceu, eu preciso que você saiba.
O escudo de oração contra esse tipo de ataque já está te aguardando no primeiro comentário fixado. Se você precisar sair antes do fim, ele está lá. Mas fica, porque o nome do que está acontecendo com você ainda não foi dito. O terceiro sinal é o do sonho perturbador. Você tem tido sonhos repetidos e angustiantes com essa pessoa. Nos sonhos, o rosto dela está coberto por uma máscara, ou ela te oferece uma bebida que, ao chegar perto, cheira a podridão. Às vezes, você apenas a vê na escuridão, te observando de longe com um sorriso que não alcança os olhos. Você acorda com o coração acelerado, com uma sensação de perigo, um alerta que sua mente lógica tenta descartar como apenas um sonho. Mas o seu espírito sabe. O Espírito Santo usa a noite para te avisar sobre os perigos que seus olhos não veem durante o dia. O quarto sinal é o da sabotagem silenciosa. Aquela promoção que era praticamente sua, de repente é cancelada. Aquele projeto que estava 99% aprovado, volta para a estaca zero por um motivo banal. Um relacionamento que estava florescendo, esfria da noite para o dia sem explicação. E quando você refaz seus passos, a única coisa em comum é o momento em que você compartilhou a boa notícia com seu círculo íntimo, que inclui essa pessoa. Não há provas, não há flagrante. Há apenas um padrão devastador de azar que curiosamente sempre se segue às suas confidências mais importantes. Se o seu coração acelerou, se você sentiu um calafrio de reconhecimento, se um rosto e uma situação piscaram na sua mente enquanto eu falava, escute bem, isso não é sua imaginação. Isso não é coisa da sua cabeça. Isso é o Espírito Santo colocando um holofote sobre a ferida para que você pare de sangrar. É a confirmação que você pediu a Deus em silêncio. O que você sente, essa dor da traição vinda de alguém tão próximo, um rei segundo o coração de Deus, também sentiu. A dor dele foi tão profunda que ele a registrou em um salmo, um lamento que ecoa até hoje e que vai te dar o mapa para a sua própria libertação. A sua dor não é nova e, por isso, a sua cura já foi provisionada. Se você se reconheceu em 1, 2, 3 ou nos 4 sinais que eu te descrevi, se a luz do entendimento de Deus acabou de acender dentro de você e um rosto veio à sua mente, eu quero que você faça um ato profético. Desça agora nos comentários e escreva 777. Isso não é apenas um número. É a sua declaração para o mundo espiritual de que você não anda mais cego. É o seu amém para o dom do discernimento. Crava lá, 777. E antes de eu te mostrar como Davi lidou com a traição do seu conselheiro mais íntimo e como você vai usar a mesma arma, preciso te dar o nome do que Deus está ativando em você. Porque existe uma capacidade espiritual que, uma vez ativada, te torna imune a esse tipo de veneno. É um dom de entendimento que Deus só libera para os seus escolhidos em tempos de guerra e traição. Uma palavra hebraica que define a diferença entre ver e enxergar. E eu vou te revelar qual é. Escolhido. Existe uma distância perigosa entre ser escolhido e ser coberto. E o que você está atravessando agora não é uma provação comum. É uma lição sobre essa distância. É a sua travessia para aprender a habitar debaixo da cobertura do Altíssimo de uma forma que nenhuma serpente no jardim consiga mais te alcançar. O selo dessa hora que você está atravessando foi visto no céu. E o Pai não te trouxe até esta palavra para te dar um diagnóstico, mas para te entregar a prescrição. E eu te falo isso porque eu já vi acontecer. Eu já vi escolhidos com unções poderosas murcharem e se tornarem estéreis porque não souberam identificar a fonte do veneno. Eu já vi ministérios racharem, famílias se quebrarem e destinos serem adiados por décadas por causa da inveja que se vestia de amizade. Eu vi o sorriso do traidor, o abraço do falso irmão, o conselho que era uma sentença de morte, e eu vi o alívio, a libertação, a explosão de poder que acontece quando o escolhido finalmente recebe o discernimento para cortar o mal pela raiz. E você já sabe disso. Você só ainda não tinha dado nome. Essa exaustão que não te deixa levantar da cama não é preguiça, é o peso de uma alma sendo sugada.
Essa confusão mental que te faz duvidar do que Deus te falou não é falta de fé, é o eco de um sussurro de serpente. Essa sucessão de portas que se fecham no último segundo não é azar, é o fruto de uma semente de sabotagem plantada em segredo. Antes de eu nomear o escudo que Deus preparou para essa dor específica, a dor da traição íntima, eu quero que você faça algo. Leva o seu polegar até o primeiro comentário fixado e apenas o deixe ali por 1 segundo. Sinta. A resposta para o que te aflige está a um toque de distância. Foi quando o Pai me mostrou em sonho os rostos de tantos escolhidos, cada um com a mesma ferida aberta pela traição de um Aitofel moderno, que eu entendi que precisava existir uma resposta de Deus para essa dor. Foi buscando como blindar o coração dos seus da arma mais antiga do inimigo, que o Senhor colocou diante de mim este livro digital chamado O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este não é um livro, é um arsenal. E restam poucas cópias desse livro digital. Se você sente que foi escolhido para este tempo, mas ainda sangra por feridas antigas de traição, clica agora, baixa o teu exemplar e antes mesmo de começar a ler, volte aqui e escreva Amém. Sinal de fé declarado. A sua libertação do ciclo de traições começa hoje, e o livro está disponível no primeiro comentário fixado. A dor que você sente foi perfeitamente descrita pelo rei Davi, um homem segundo o coração de Deus. No Salmo 55 ele chora: Não é um inimigo que me afronta, eu o suportaria. Não é um adversário que se levanta contra mim, eu me esconderia dele. Mas é você, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo, você, com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão para a casa de Deus. Deus permitiu que a sua dor fosse registrada na palavra para que você soubesse que não está sozinho e que o caminho de saída já foi traçado. E eu sei que você vai hesitar. Você vai pensar, mas será que é para tanto? Talvez eu esteja exagerando. Não preciso de um livro para isso. Deixe-me te perguntar, quanto vale a sua paz? Quanto vale o seu propósito? O acesso a este escudo espiritual custa menos que o café especial que você toma com os amigos no fim de semana. Menos que a assinatura do streaming que você nem usa. Menos que o ingresso do cinema que te distrai por 2 horas, mas não te cura por uma vida inteira. E essa proteção vai te cobrir pelos próximos 12 meses. E eu quero tirar todo o peso da sua decisão. Você tem 7 dias de garantia incondicional. Baixe o livro digital. Mergulhe nas orações. Aplique os princípios. Se em 7 dias você não sentir uma mudança radical no seu discernimento, um alívio no seu espírito e uma clareza sobre quem pode e quem não pode sentar à sua mesa, basta me enviar um e-mail e eu devolvo cada centavo do seu investimento. Sem perguntas, sem pressão, sem julgamento. O risco está comigo, não com você. Deus não negocia com a libertação dos seus. Marcos, um advogado de 38 anos de Porto Alegre, sentia que sua carreira estava travada por uma sabotagem invisível. Depois de aplicar as orações de blindagem, ele viu uma conspiração no escritório vir à tona em 48 horas, e a promoção que lhe era devida há anos foi liberada. Ele disse: Eu não estava lutando contra colegas, eu estava lutando contra a inveja. O livro me deu as armas certas para a guerra certa. Cláudia, uma dona de casa de 52 anos de Recife, sofria com a amargura de uma traição familiar que envenenava todos os encontros. Ao usar o princípio do corte do bisturi divino, ela sentiu um peso de décadas sair de seus ombros. Ela escreveu: Eu perdoei, mas o livro me ensinou a cortar a conexão espiritual. Pela primeira vez em anos, eu respirei em paz na minha própria casa. Ricardo, um músico de 29 anos de Goiânia, via suas melhores ideias serem roubadas ou minimizadas por um amigo da banda. Depois de uma semana de oração com as chaves do livro, o amigo confessou a inveja e pediu para sair do projeto. Ricardo me disse: A unção destravou. Em 1 mês, compus mais do que no ano inteiro anterior. Eles foram libertos com a mesma xícara de café amargo na mão.
Eles foram libertos com a mesma sombra pairando no espelho. Eles foram libertos com a mesma tela de celular que expunha uma ferida. Eles foram libertos com a mesma dor no peito após uma conversa vazia. Eles foram libertos com a mesma angústia de um sonho perturbador. Eles foram libertos com o mesmo padrão de sabotagem silenciosa. E antes de eu te entregar a próxima palavra, que ainda vem agora, porque ela ainda vem e ela pesa, eu preciso fazer algo que fiz mais cedo. Como eu já te disse, cada palavra que eu entrego para você aqui é gratuita. Não tem preço. É de graça. E uma das formas que você tem de semear de volta nesse ministério e de fazer com que essa mensagem chegue em outras casas é através da sua doação voluntária. É o que paga a equipe, é o que paga a estrutura, é o que mantém essa mensagem viva para alcançar o próximo escolhido. O link para a sua doação voluntária está no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Te espero lá novamente, escolhido. Mas existe um nível de ataque que pode perfurar até mesmo as primeiras camadas de blindagem. É uma tática que a serpente só usa contra os escolhidos que estão prestes a receber uma promoção de unção. É a arma mais sutil e devastadora do arsenal da inveja. E o nome dela vai te chocar. Agora a hora chegou. A revelação que Deus te prometeu no início deste vídeo não é uma informação, é uma ativação. O que vai acontecer agora vai mudar a forma como você enxerga as pessoas ao seu redor para sempre. O nome da arma mais sutil e devastadora do inimigo é o veneno da familiaridade, mas a chave que Deus te entrega hoje para neutralizá-la tem um nome em hebraico. A palavra é Biná. Biná. Muitos traduzem Biná como entendimento ou inteligência, mas isso é raso. Não se trata de ser mais esperto ou de analisar fatos. Pinaquê é um dom soberano, uma capacidade concedida por Deus de perceber a realidade por trás da aparência. É a habilidade de conectar os pontos que não fazem sentido, de sentir o cheiro da mentira por trás de um sorriso, de compreender a intenção oculta no coração de uma pessoa, mesmo que as palavras dela sejam doces. Deus não está te dando uma visão espetacular com anjos e trombetas. Ele está te dando algo muito mais poderoso e permanente. Ele está ativando em você o dom de Biná. É por isso que seu espírito tem reagido. É por isso que você sente o veneno. Sua alma, agora equipada com Biná, já sabe o que seus olhos e sua mente lógica se recusam a aceitar. Hoje, a recusa acaba. Hoje, você vai concordar com o que o Espírito Santo já te revelou. Eu te ungi para ver o que está oculto. Eu te separei para discernir espíritos. E agora, eu estou te entregando a chave que te faz ver o coração dos homens como eu vejo. Não tema a verdade que virá. Ela não vem para te destruir, vem para te reposicionar. Essa dor que rasga a sua alma, a apunhalada vinda de alguém que comia na sua mesa, tem um eco profundo nas Escrituras. Ela tem o som do lamento de Davi. Davi, um rei segundo o coração de Deus, um guerreiro que enfrentou gigantes, se viu de joelhos não pela espada de um inimigo declarado, mas pela traição do seu conselheiro mais próximo, Aitofel. A sabedoria de Aitofel era tão reverenciada que a Bíblia diz que consultá-lo era como consultar a própria palavra de Deus. Imagine a profundidade dessa aliança. Davi abria seu coração, seus medos, suas estratégias mais secretas para Aitofel. Eles caminhavam juntos, adoravam juntos. Mas, movido por uma ofensa oculta, por uma raiz de amargura que ninguém via, Aitofel se tornou o cérebro por trás da rebelião de Absalão, o próprio filho de Davi. A traição de Aitofel não foi um ato de impulso, foi um plano meticuloso para destruir o ungido de Deus usando as próprias confidências dele como arma. É por isso que a dor de Davi no Salmo 55 é tão visceral. Não é um inimigo que me afronta, mas é você, homem meu igual, meu companheiro, meu amigo íntimo. A sua dor não é um exagero. A sua angústia não é frescura. É a mesma dor de Davi. É a dor de ser traído não por um inimigo distante, mas pela pessoa que tinha a chave do seu jardim, a pessoa para quem você se tornou vulnerável, a pessoa que você chamava de amigo.
E assim como Deus expôs Aitofel, ele está expondo quem se levantou contra você. Uma arquiteta de 45 anos de Belo Horizonte se via inexplicavelmente esgotada. Projetos que antes fluíam agora travavam. Clientes fiéis desapareciam sem motivo aparente. Ela sentia uma nuvem de negatividade, mas atribuía ao estresse do mercado. A dor e a confusão, no entanto, pioravam drasticamente depois de seu encontro semanal com sua melhor amiga da faculdade, uma pessoa que sempre a incentivou, mas que nos últimos anos parecia ter um mas para cada vitória sua, uma crítica construtiva para cada sonho compartilhado. Após uma noite de oração desesperada, onde ela pediu a Deus que mostrasse a fonte do bloqueio em sua vida, ela teve um sonho vívido. No sonho, a amiga lhe entregava um lindo vaso de flores. As flores eram perfeitas, mas quando ela pegou o vaso, sentiu suas mãos meladas por uma lama fétida e viu que as raízes estavam completamente podres, cheirando a morte. Ela acordou com o coração disparado e uma clareza cortante. Naquele instante ela entendeu. O veneno não estava no seu trabalho ou no mercado. A fonte do veneno estava sentada em sua mesa de café toda semana, sorrindo, enquanto apodrecia as raízes de tudo o que ela construía. Isso foi Bina. Com o dom de Bina ativado, você não é mais a mesma pessoa. A sua sensibilidade espiritual foi recalibrada. E esse selo de discernimento que Deus acaba de cravar na sua alma te coloca em uma de 3 estações espirituais, 3 identidades, 3 funções no reino que só podem ser ocupadas por quem aprendeu a ver além do véu. Ouça com atenção, porque uma delas é o seu nome secreto, a sua função nesta nova fase. O primeiro arquétipo é o construtor de pontes. Se você é essa pessoa, seu coração queima para conectar pessoas, para abrir portas, para criar comunidade. Sua maior alegria é ver os outros prosperando através de uma conexão que você facilitou. Você enxerga o potencial em todos e sua unção é a de criar caminhos onde havia muros. O inimigo, porém, usa seu maior dom como sua maior vulnerabilidade. Ele te faz construir pontes para que as serpentes entrem no seu jardim e no jardim daqueles que você ama. Ele te acusa de ser egoísta se você hesita em conectar alguém, te manipulando com sua própria generosidade. Sua guerra é aprender que Bina não te foi dado para parar de construir, mas para te dar o discernimento de para quem você constrói. O segundo arquétipo é a sentinela do altar. Se este é você, seu espírito é naturalmente protetor. Você sente um fardo pesado pela pureza, a pureza da sua casa, da sua família, de um ministério, de uma palavra que Deus te deu. Você é aquele que instintivamente se posiciona na porta, vigiando quem entra e quem sai. Você sente o cheiro da contaminação espiritual de longe e não consegue relaxar em ambientes onde o engano está presente. O ataque do inimigo contra você é te fazer sentir culpado pelo seu dom. Ele sussurra que você é crítico demais, legalista, sem amor, para que você, com medo de julgar, baixe a guarda e permita que o lobo vestido de ovelha entre e profane o altar que você foi chamado para proteger. O terceiro arquétipo é o herdeiro do silêncio. Se este é você, sua unção não está no que você fala, mas no que você cala. Deus te confia segredos, projetos embrionários, estratégias divinas que não podem ver a luz do dia antes do tempo. Você é como uma arca que carrega a aliança no secreto, gestando promessas que morreriam se fossem expostas prematuramente. Sua força está na sua capacidade de conter. O ataque do inimigo contra você é a pressão por validação. Ele envia pessoas que te fazem sentir que, se você não contar, não é real. Ele usa a solidão e a necessidade de ser compreendido para te forçar a falar, causando um aborto espiritual e entregando ao inimigo o mapa do tesouro que Deus te pediu para guardar. Um destes 3 nomes queimou no seu espírito. Você sabe qual é. Deus te chamou pelo nome. Agora, eu quero que você tome posse da sua identidade. Desça nos comentários e escreva o nome do arquétipo que Deus acabou de te revelar. O construtor de pontes.
a sentinela do altar ou o herdeiro do silêncio. Não explique, não justifique, apenas declare. Este comentário é o seu ato de assinatura no decreto celestial que te reposiciona no seu lugar de poder. E um construtor de pontes sem muralhas, uma sentinela do altar com a visão embaçada, ou um herdeiro do silêncio que não sabe selar suas próprias palavras. É um alvo esperando para ser abatido. É exatamente para blindar a vulnerabilidade específica do seu chamado que o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. E foi escrito: este livro digital não é genérico. Ele contém chaves de oração e princípios de proteção para cada uma dessas 3 identidades. Você vai aprender como construir pontes que só servem ao reino, como guardar o altar sem culpa e como gestar os segredos de Deus até o tempo do cumprimento. Muitos que baixaram o livro me escrevem dizendo que nas primeiras 72 horas de aplicação das orações, a atmosfera espiritual ao redor deles mudou drasticamente. Pessoas com as intenções erradas se afastaram sozinhas, a confusão mental desapareceu, a clareza para tomar decisões voltou com força total. A sua identidade precisa de cobertura. A decisão de buscar essa cobertura é sua. O livro está te esperando no primeiro comentário fixado, mas a serpente tem uma tática específica que ela usa contra cada um desses 3 arquétipos. E se você não souber qual é a arma apontada especificamente para você, a blindagem fica incompleta. A sua unção tem um ponto cego, e é exatamente lá que o inimigo vai atacar. E é sobre isso que nós vamos falar agora. Agora que você sabe quem você é, a guerra muda de nível. O inimigo não ataca mais um alvo genérico, ele ataca a sua função. As táticas da serpente se tornam mais específicas, mais cirúrgicas, desenhadas para explorar a exata vulnerabilidade do seu chamado. Mas para cada tática, Deus já liberou uma arma de resposta. Preste atenção. A primeira tática da serpente é o confusor de vozes. Logo após essa clareza que você recebeu, uma voz que parece a sua vai sussurrar: será que não estou exagerando? Talvez eu tenha entendido errado. Ele só quer meu bem. Essa voz mistura a lógica com a mentira para te paralisar na dúvida, fazendo você questionar a própria revelação que o Espírito Santo acabou de te dar. Contra essa tática, Deus te entrega a primeira arma: a postura do trono. No momento em que a dúvida vier, pare o que estiver fazendo. Fique de pé, coloque a sua mão direita sobre o seu coração e olhe para frente, não para a memória da traição. Essa postura física realinha o seu espírito com a sua identidade celestial. Você não é a vítima da traição. Você é filho amado, sentado em lugares celestiais com Cristo. E dessa posição de autoridade, nenhuma voz de confusão pode te alcançar. A segunda tática é o isolamento orquestrado. A serpente vai criar sutilmente pequenas intrigas e mal-entendidos entre você e seus verdadeiros aliados, as pessoas que realmente te amam e te protegem. O objetivo é te fazer sentir sozinho, incompreendido e dependente apenas do conselho venenoso dela. Ela te isola para te devorar. Contra o isolamento, sua segunda arma é o crivo da glória. Toda a informação, toda a fofoca, todo o conselho que chegar até você, você vai passar por este crivo. Declare em voz audível, mesmo que seja um sussurro: meu destino não está na mão de homens, mas na mão de Deus. O que ele selou, nenhuma traição pode cancelar. Eu passo essa situação pelo crivo da glória e retenho apenas o que vem do trono. Essa declaração é um filtro espiritual que separa a verdade da manipulação. A terceira tática é o disseminador de atraso. Através de conselhos que parecem sábios e prudentes, a serpente vai te incentivar a procrastinar decisões-chave, a escolher o caminho mais seguro que, na verdade, é um desvio do seu propósito. Espere mais um pouco. Não é a hora certa. Pense melhor. Cada conselho desses é uma semente para que o seu destino nunca floresça plenamente. Contra o atraso, sua terceira arma é o memorial da libertação. Hoje, pegue uma pequena pedra, uma folha seca, um objeto simples, segure-o em suas mãos
e declare em voz alta que ele representa o dia em que Deus te deu Bina e te mostrou a verdade. Coloque este objeto em sua mesa, na sua carteira, em algum lugar que você o veja todos os dias. Toda vez que a voz do atraso vier, você vai olhar para o seu memorial e se lembrar: eu fui liberto e agora ando com olhos abertos no tempo de Deus, não no tempo do medo. Essa voz que você confunde com a sua, a voz que sussurra que você está exagerando, que está sozinho, é a mesma voz que te diz que você pode resolver isso depois, que não precisa de ajuda. Mas essa voz mente. A cobertura que o seu chamado precisa não pode ser adiada. As orações contidas em Pinte o Segredo das Orações que Blindam os Escolhidos são a sua resposta prática contra essas 3 táticas. São declarações que calam o confusor de vozes, desfazem o isolamento orquestrado e quebram o poder do semeador de atraso. Muitos que aplicam as chaves deste livro relatam que nas primeiras 72 horas a paz retorna e as armadilhas do inimigo se tornam visíveis como nunca antes. A sua identidade de construtor, sentinela ou herdeiro precisa deste escudo. O livro está disponível agora mesmo, no primeiro comentário fixado. Não trate essa revelação como entretenimento espiritual. O inimigo está contando com a sua distração, com a sua tendência de voltar para a rotina e esquecer o que foi dito aqui. A ativação do dom de Biná exige vigilância. A serpente, uma vez exposta, não desiste. Ela apenas muda de tática. Fique alerta. Se esta palavra foi uma chave para você, se você sentiu o peso da verdade em cada frase, então você precisa fazer 2 coisas para não perdê-la. Primeiro, se inscreva neste canal e ative o sino. Isso garante que você continuará recebendo as palavras de alinhamento que Deus tem para você. Segundo, salve este vídeo, crie uma playlist chamada Arsenal Espiritual e guarde esta mensagem lá. Ela será a sua espada guardada na bainha para os dias em que a voz da serpente tentar te confundir novamente. Faça isso agora. Agora respire. Feche os seus olhos. Não precisa de força, apenas de permissão. Eu quero que você se imagine andando por um jardim. O seu jardim. Veja as flores, as árvores, os frutos que representam suas conquistas, sua família, seus sonhos. Sinta o cheiro da terra fértil, o calor do sol da aprovação de Deus sobre você. Este é o lugar que Ele te deu. É real, é seu. Caminhe por ele, sinta a paz deste lugar. Agora você percebe uma sombra no canto do jardim. Não é uma sombra assustadora. Pelo contrário, ela tem uma forma familiar, um contorno que te traz memórias de conversas, de risadas. A sombra se aproxima e lentamente toma a forma de uma pessoa que você conhece bem. Ela sorri para você. Mas enquanto a sua mente reconhece o amigo, o seu espírito, agora desperto se sente gelado. Um arrepio sobe pela sua espinha. É o sinal. De repente, uma luz branca e pura, vinda de cima, ilumina essa pessoa que está na sua frente. A luz não queima, ela não julga, ela apenas revela. E por um instante, você vê através da máscara do sorriso. Você não vê um monstro. Você vê a dor, a inveja, a amargura enroladas no coração dela como uma serpente escura. E você vê essa serpente sussurrando no ouvido dela, envenenando os pensamentos dela contra você. Nesse momento, o Espírito Santo te enche não de raiva, mas de uma clareza triste e libertadora. É isso, a peça que faltava. Isso é Bina. O dom foi ativado. Com essa clareza, eu libero você agora do peso da confusão. Aquele será que sou eu, que te atormentou por meses, aquela culpa por se sentir mal depois de uma conversa boa, está cancelada. Não era você. Era o seu espírito reagindo ao veneno. Respire fundo e solte essa carga. Ela não te pertence mais. Eu libero você da necessidade de validação dessa pessoa, a busca inconsciente pela aprovação dela, a pequena alegria que você sentia quando ela te elogiava, a dor quando ela te criticava. Tudo isso era parte da armadilha. Hoje essa necessidade morre. A sua validação não vem de homens, especialmente daqueles que operam em inveja, mas do trono de Deus. Você está livre.
E eu libero você do medo da solidão, que virá depois do corte. A serpente te isolou para que você pensasse que precisa dela. É mentira. O corte não vai te deixar sozinho. Vai te abrir espaço para as alianças divinas que estão esperando você fechar essa porta. A solidão era a companhia dela, não a sua ausência. Solte o medo. Abrace a liberdade. Eu ativo agora o construtor de pontes em você, com o discernimento de Biná, para saber onde, quando e para quem construir. Suas conexões não serão mais canais para o inimigo, mas autoestradas para o reino. Eu ativo agora a sentinela do altar em você, com a autoridade para dizer não sem culpa. A sua sensibilidade não é um defeito. É o sistema de alarme de Deus para proteger o que é santo. Guarde o seu altar. Eu ativo agora o herdeiro do silêncio em você, com a força para gestar os segredos de Deus sem a necessidade de aplausos. O seu silêncio não é fraqueza. É o cofre onde as maiores promessas de Deus são guardadas até o tempo certo. Cale-se e veja o poder de Deus se manifestar. Eu declaro agora uma cobertura de fogo sobre a sua mente. Que todo pensamento de confusão, toda seta de dúvida, toda memória da traição que tenta tocar em você a partir de hoje encontre um muro de fogo. A sua mente não é mais um campo de batalha para a voz da serpente. Ela é o jardim fechado do Espírito Santo. Seus pensamentos estão selados na clareza divina. Eu declaro uma cobertura de paz sobre os seus vínculos e sobre a sua casa. Que toda a conexão espiritual que foi usada para drenar a sua força seja cauterizada e cortada agora. Que a atmosfera da sua casa seja limpa de toda a contaminação de inveja e fofoca. A sua casa não é um ponto de encontro para espiões do inimigo. É um santuário. Seus relacionamentos estão selados na lealdade do céu. Eu declaro uma cobertura de aceleração sobre os seus caminhos e sobre o seu propósito. Que todo plano de sabotagem, toda semente de atraso, toda armadilha escondida no seu caminho seja exposta e desfeita. O tempo que a traição te roubou, Deus te devolve em dobro. Seus caminhos não são mais um labirinto de frustração. São uma estrada direta para o cumprimento da promessa. Seu propósito está selado na soberania de Deus. Filho, filha, eu vi cada lágrima. Eu senti cada pontada de dor quando o rosto do amigo se tornou o do traidor. Eu estava lá quando a confiança se quebrou e a amargura tentou fincar raízes no seu coração. Você pensou que eu estava em silêncio, mas o meu silêncio não era ausência, era a preparação da cirurgia. Eu não podia te mostrar a serpente antes de te dar o antídoto. O meu silêncio era eu forjando em você o dom de Bina. Era eu te ensinando a ouvir a minha voz acima do barulho da bajulação e da crítica. Eu permiti a ferida para poder te promover de um simples jardineiro a um guardião do meu jardim. O ataque que você sofreu não foi sobre o que você fez, mas sobre o que você carrega. Hoje, eu te chamo pelo seu nome. Você não é o traído, o ferido, o desapontado. Você é meu construtor de pontes com discernimento. Você é minha sentinela do altar com autoridade. Você é meu herdeiro do silêncio com sabedoria. Essa identidade é o seu escudo. Ninguém pode tirá-la de você. E agora que você vê, você vai construir. Onde a traição abriu um buraco, eu abrirei uma porta. Eu mesmo arranquei a serpente das raízes do seu jardim com minhas próprias mãos. Onde havia veneno, plantarei uma árvore de cura que dará frutos para muitos. A dor que te marcou será a fonte da unção que vai curar outros. Não olhe para trás com raiva. Olhe para a frente com a autoridade que eu te dei. O que foi planejado para te matar, eu usei para te coroar. Agora vá e ande como quem sabe quem é. Eu quebro agora o poder da semente da dúvida amarga plantada no seu coração. Eu quebro agora o ciclo de traições que te perseguiu por gerações. Eu quebro agora toda palavra de sabotagem sussurrada nas sombras contra o seu destino. Você está comprometido. O seu coração foi pesado na balança da aflição e encontrado fiel. O seu compromisso não é mais com a opinião dos homens, mas com a verdade do meu espírito.
Você está comissionado. Você não recebeu apenas clareza, recebeu uma missão. Você agora é um embaixador do dom de Biná, um farol para outros que ainda navegam na escuridão da traição. Você está enviado. Você não sai deste vídeo da mesma forma que entrou. Você sai como uma arma polida, um instrumento de justiça e libertação nas minhas mãos. Onde você pisar, a verdade florescerá. Não diga amém ainda, senta nisso por um momento. Repousa nisso. Esse decreto pesa, mas ele pesa do lado certo agora. A boca vai querer fechar a oração antes da hora. Não fecha. Eu te chamo quando o céu liberar. E enquanto você sente o peso dessa coroa nova, enquanto você visualiza as mãos de Deus arrancando a serpente das raízes do seu jardim, eu preciso que você pare por um instante e olhe para esse comentário fixado. O que sua mão precisa pegar agora tem nome. É o segredo das orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. Este livro digital é a ferramenta que transforma a revelação que você recebeu hoje em uma prática diária de proteção. É o manual que te ensina a manter o jardim limpo depois que o dono fez a faxina. E se você pensa que o custo é um impedimento, lembre-se do preço que você já pagou em paz de espírito, em noites sem dormir, em oportunidades perdidas. Este escudo custa menos que o lanche que você paga para alguém que talvez nem seja seu amigo de verdade. É menos que a pizza do fim de semana. E a garantia de 7 dias continua de pé. Se a sua paz não for restaurada, o seu investimento volta para o seu bolso. E se você pensa em deixar para depois, eu te peço que pare. Porque a voz que sussurra agora, não é hora de gastar com isso, é hora de chorar e orar. Se eu comprar agora, vai parecer que eu desviei o foco. Vou esperar passar essa fase para pensar em livro. Eu preciso é de aconselhamento, não de oração escrita. Já chega de dor, não quero mexer mais nessa ferida. Essa voz não é sua. Ela é a voz da serpente tentando te convencer a sair da mesa de cirurgia antes de receber a alta. A decisão de permanecer desprotegido é a única vitória que o inimigo ainda pode ter hoje. E agora, a última palavra. E ainda nessa mesma temporada, eu vou voltar aqui para te entregar as 3 chaves que Davi usou para reconstruir sua confiança depois da traição de Aitofel. Um segredo para blindar seu coração e voltar a se aliar às pessoas certas sem medo. E ainda nesse vídeo escolhido, antes de eu selar essa hora com você, eu volto pela última vez nesse pedido. Você acompanhou comigo até aqui. Você atravessou cada palavra, cada decreto, cada sinal. E se em algum momento dessa mensagem você sentiu que o céu te tocou, você sabe que esse vídeo não foi acidente. O link de doação voluntária continua aberto no primeiro comentário fixado, logo abaixo do livro digital. Não como cobrança, não como troca, como devolução do escolhido para o altar de onde a palavra saiu. Qualquer valor que o seu coração apontar. E o céu vê cada gesto, o céu vê. E o céu multiplica em cima da sua casa, em cima dos seus dias, em cima do que você ainda nem sabe que está para chegar. Esse foi o meu último pedido. Te espero lá, escolhido. Manda esse vídeo agora para um escolhido que você sabe que está se sentindo esgotado e confuso, andando em círculos sem entender o porquê. Envie para aquela pessoa que você suspeita que está sendo envenenada em silêncio por uma falsa amizade. Não escreva nada, apenas envie. A palavra falará por si só, não como favor seu, é serventia, e o céu vê. Se você nem chegou perto de O Segredo das Orações que blindam os escolhidos da inveja espiritual. O link continua no primeiro comentário fixado. Não é favor seu, é serventia, e o céu vê. Agora sim. Agora você pode dizer amém. Diga comigo agora. Amém. E eu, o Pai, escutei. A guerra acabou. A vigilância começa.